I'm so happy to be a Christian these years. And I'm trusting God to help me as I journey on down the lanes of life, that God will lead me by His Spirit and let me do something to show my appreciations of the cause that I was born on the earth for. This morning before I gotten up, I was talking to the wife, and I said, honey, it don't seem possible I could be that old. And I said, it just looks like the years have slipped by so quick. But I said, I was born in this world for some purpose. And I believe it's to serve the Lord, and that's my heart's desire. What I would ask of you would be a prayer for me before you lay down tonight, that God would keep me humble in my heart and would help me and bless me so that I could be a blessing to you people. I found out that the greatest blessing in life is giving something out, not receiving in, but giving out. What you do for others, what means so much. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Eu tenho que crer e você tem que crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário de que aqueles que dele se aproximam creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus nos ajude a sermos reais, verdadeiros crentes, cristãos genuínos, segundo os ensinos do profeta, os ensinos sagrados da Santa Escritura, firmados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Primeira carta aos Colossenses, capítulo 2, do 6 ao 8. Repetindo uma parte do 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. As pessoas conquistam-a e as tornam prisioneiros conquistados. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Ah, foi eu que levei ele a Cristo, então ele tem que ser submisso a mim. Não. Cristo levou você a ele. Não é o homem que salva o outro homem. Privilégio de quem prega. Mas se o Espírito Santo não te convencer de que você deve se arrepender, um homem pode pregar para vocês a vida toda. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Tomemos a mensagem A Influência de um Homem sobre Outro, 47 e 48 e também o 49. Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, nas coisas que nós fazemos. Note bem, nas coisas que nós fazemos. Lembre-se, o público não olha somente para o pastor, da maneira que ele se parece, vive. Quero dizer,
o público olha para o pastor, da maneira que ele se parece e vive. O apóstolo São Paulo chegou a falar para a congregação, para atentar a maneira, o porte, a vida de seus pastores. Eles olham e veem. Mas o profeta continua dizendo, eles também olham para o leigo. Então, como eles olham para o pastor, ele olha para as ovelhas, para os leigos. Então ele diz, quando você professa ser um cristão, seja um cristão. Que Deus nos ajude a sermos crentes genuínos, verdadeiros cristãos, fundados, firmados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nas santas e sagradas escrituras, conforme nos traz a revelação, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, do qual nós cremos que é o Elias prometido para esta era. E ele continua agora no 48. Como é uma pena quando nós pensamos na igreja. Mas por que, Senhor? Por que, profeta? Que é uma pena quando nós pensamos na igreja? Porque a igreja se organiza. A igreja se torna dona, senhora. Ao invés de ser Cristo, Senhor das pessoas, a igreja se torna dona das pessoas. Vejamos se isto é assim ou não. Algumas vezes, se o pastor pertence a uma certa organização ou a um clã, e esta organização o envia a uma certa igreja, e algumas vezes as mãos desse pastor estão atadas por essa organização. Veja, meus amados irmãos, o que tem acontecido. Se isso aqui não é uma realidade. O pastor é autônomo. Autônomo? Ele é totalmente amarrado por quem o enviou. Ele é submisso a quem ele enviou, até certo ponto é correto. Ser grato a quem o consagrou, tudo bem. Mas quando aquilo foge do centro da palavra e entra por um caminho errado e não há um acerto, mas aquele pobre pecador, aquele pobrezinho pregador que foi enviado, ele fica com as suas mãos atadas por essa organização. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor. Mas ele pensa, eu fui ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo, é ao servir a sua organização, é ser fiel à matriz, é ser fiel a quem me enviou, não importa se ele está certo ou errado, eu tenho que ser fiel a ele, porque foi ele que me consagrou, porque foi ele que me enviou. Isso aí é uma organização. A gente ser grato é uma coisa. Agora, termos que viver submissos, mesmo estando no erro, estou certo? Está certo? Está errado ou está bem? Para aí. Se você não está obrigado a seguir uma pessoa errada, você tem luz própria. Cada igreja é soberana, pode ser uma igrejinha de 5 membros, de 10, ela é soberana, assim diz o profeta de Deus para esta era. Mas prossigamos. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor e ele pensa, foi ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo, é ao servir a sua organização, é estar ali de acordo com o que eles fazem, eu também tenho que fazer. Agora, e se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse? Será que ele vai poder fazer isto? Pode, mas vai ter uma consequência. Pode, você pode fazer, irmão, mas você está disposto a sofrer o dano? Porque você vai sofrer o dano.
Você tem que ter coragem para fazer isto. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria? Iria lá na central, pediria um outro pastor e ele enviaria? Mesmo se a igreja, na sua maioria, votasse para ele ficar, ele mandaria? Ou nem olharia se teria votação? Então o que acontece com aquele pequeno companheirinho? E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor, pregar a mensagem como ela é de fato, ver a aplicação da mensagem, não só com os membros, mas também de acordo com a palavra, com a vida do pastor. O membro tem que ser corrigido, o pastor também tem. Ou ninguém pode corrigir o pastor, a igreja pode, mas quando a igreja ama mais o pastor do que a palavra, então está virado o disco. Quando a esposa ama mais o esposo do que Cristo, está errado. Quando a igreja ama mais o pastor do que a Cristo, que é a sua palavra, está errado. Então, aquele pregador, aquele companheiro, então ele tem medo que não tenha chance, então, de pregar o evangelho. Então, ele está com as suas mãos amarradas, atadas. Porque agora ele não vai receber mais isto, mais aquilo. Seu auxílio vai ser tirado. Então, como é uma pena quando nós pensamos na igreja. A igreja é livre? Ou está sujeita a uma organização? A um sistema? Devemos observar, acordar para isto. Agora o 49. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Não importava qual a política de sua igreja, ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor, então ele o fazia. Então, meus amados e preciosos irmãos, observai estas coisas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Prisioneiros de um sistema? Porque ele é o pastor mais velho, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo. É porque ele que me batizou. Se ele cair no buraco, você cai com ele porque ele te batizou. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Quem te salva é Cristo. Meu amigo pastor, quem sustenta a tua igreja é Cristo. Ele é o teu galardão. Ele é a tua sustentação. E que Deus nos abençoe. Que Deus cure aqueles que estão doentes. Que Deus liberte aqueles que estão precisando de uma libertação total. E que a vida seja abundante na sua igreja. Que a vida seja abundante em seu lar. Em nome de Jesus Cristo, prossiga com Cristo, vivendo por Cristo uma vida verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.